Setor de TI sofre com a falta de manutenção de obra qualificada. Voltaram com as reportagens vagas e salários. Eu vi essa reportagem, vou colocar ela aqui pra gente. E é sempre aquela mesma história, né? Tá todo mundo cansado de saber que a mão de obra... Existe a falta de mão de obra qualificada mesmo. E hoje tem muito mais vagas e cria-se muito mais vagas com o passar dos anos do que as pessoas vão se formando na área. A gente tem cada vez menos pessoas se formando. Quando eu falo em formação, eu não estou falando só especificamente de faculdade, estou falando de pessoas estudando, estou falando de pessoas tentando entrar na área de TI. Houve um boom também de pessoas tentando entrar na área de TI. Mas a impressão que eu tenho é que esse boom acabou e tem diminuído cada vez mais. Então, hoje a gente é bem normal ver, assim, ter vagas à torta e direito, tem muita vaga. Eu tô sempre falando isso. Não é que não está tendo vagas. Tem vagas. Tem bastante vaga. A questão é que as pessoas estão preferindo tentar outras coisas do que pegar essas vagas que a gente tem visto hoje. Vamos dar uma pedinha aqui, né? Aqui tá o link da reportagem. Foi da Bandeirantes, canal Bandeirantes, né? E voltaram com esse papo de muitas vagas e bons salários. No minuto 1.15 é falado que é a falta de mão de obra. Pois só queremos trabalhar home office, pois temos problemas de relacionamento. É mole a desculpa que deram, mas o melhor é a área de comentários, é verdade. Cara, eles realmente falaram isso. O repórter fala que tem muita vaga, mas que os profissionais não querem trabalhar, porque eles querem trabalhar somente home office, e que o motivo seria porque a gente tem problema de relacionamento com outras pessoas. Não é 100% mentira, mas não é também verdade isso. A gente quer trabalhar home office porque a gente não quer pegar trânsito. A gente não quer encarar um trânsito 2 horas, por exemplo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para ganhar um salário. Compensa também, né? Querem pagar muito pouco, ou não pagam um salário, né, que seja minimamente ali, né, razoável, não pensam nas outras coisas relacionadas à qualidade de vida. Mas esse é o mesmo trabalho que a gente exerceria de casa. Por que eu vou sair de casa? E principalmente, aí acho que a questão maior que o mercado brasileiro precisa se adequar e ele não está conseguindo se adequar. Se eu consigo ter um trabalho remoto, trabalhando para outro país, óbvio, eu sei que menos de 6% da população brasileira fala inglês, por exemplo, mas se eu conseguir, se eu fizer parte desses 6%, isso aí, que muito provavelmente é onde estão os melhores profissionais, inclusive, por N fatores aí, eu não vou nem colocar questão só de financeira, né? O cara que tem uma família que tem uma condição financeira melhor, eventualmente essa pessoa vai ter uma qualidade de ensino melhor. Então, os melhores desenvolvedores, lógico, tem muito desenvolvedor muito bom em outras partes também, mas é inevitável pensar que esses caras vão estar nesses 6%. É um cara que teve condição de fazer um curso de inglês desde pequeno, desde novo. É um cara que teve estudou em escola particular. É um cara que teve a possibilidade de fazer uma boa faculdade. Infelizmente, gente, a gente tem que entender que, assim, existe uma corrida, e essas pessoas que estão dentro desses 6% aí, eles provavelmente começaram lá na frente. Tem as exceções, obviamente, como em qualquer área, mas é inevitável pensar que se a minha família é mais abastada, se eu tenho mais dinheiro, eventualmente eu vou ter mais condições de estudar e fazer o curso que eu quiser. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui na entrevista. Ela é uma reportagem de 2 minutos apenas, não vamos demorar muito. Agora, mesmo oferecendo bons salários, empresas estão com dificuldade de encontrar profissionais na área de tecnologia da informação. Por que será que isso acontece? O Gibas Manioto foi descobrir. Essa empresa cria tecnologia da informação para... A empresa cria tecnologia da informação. Assim, eu também acho que falta profissionais qualificados em todas as áreas, não só ali, né? Mas para outras grandes empresas, como companhias aéreas, da saúde, montadoras de automóveis. Aqui tem profissionais de diferentes níveis e funções. São mais de... Esse meu microfone tá captando.
20 perfis. Nesse setor ficam os especialistas em análises de dados. E aqui os de inteligência artificial. E eles aqui criam a aparência, a parte visual do sistema. Eu arrisco dizer que a TI hoje ela é mais ampla do que a medicina. Assim como você tem um médico e diversas competências, as especializações, TI tem mais verticalização, mais especialização do que a medicina. Essa empresa... Nesse ponto eu concordo com ele plenamente, assim, trabalhar com TI hoje é realmente especialização, né? Você tem dentro do front-end, você tem o cara que é especialista em framework ou em um tipo específico de programação, back-end é a mesma coisa, tem o cara que vai saber fazer análise de dados, então trabalhar com TI hoje tem muita coisa realmente, nesse ponto eu concordo. E eu acho que essa fragmentação da profissão também, né, em várias especialidades, ela ajuda a dificultar encontrar profissionais. Tem um lado bom, porque você consegue ter uma gama muito maior de possibilidades de trabalho, mas tem a parte ruim, que é essa parte. Eu preciso... eu preciso ali de um cara que seja profissional X ali, que seja, sei lá, que vai fazer um front-end com Vue.js. O cara que sabe React, ele vai ter uma noção, mas ele não vai saber 100%. Aí aquele negócio, eu fico com esse cara que não vai ser 100% até ele pegar. Eu tô dando um exemplo muito genérico, tá, pessoal? Mas eu fico com esse cara até ele pegar o jeito ali no framework que eu tô precisando. Ou eu vou contratar uma pessoa que já seja especialista. Tem 380 funcionários. Você está vendo essas mesas e cadeiras vazias? Pois bem, parte dos colaboradores trabalha em casa alguns dias por semana e a outra parte ainda nem foi contratada. Acredite, está difícil encontrar profissionais para o mercado de tecnologia. Esse ano nós abrimos 60 vagas e preenchemos 20. Isso significa que temos 40 vagas em aberto. Detalhe que ela fala esse ano, né? Então esse ano a gente pode pegar o período inteiro aí, de janeiro até agora, abril. Então em 4 meses ela não conseguiu preencher. Não sei se eles abriram exatamente em janeiro, né? Mas esse ano a gente teve 4 meses, vamos supor que sim. E, cara, complicado realmente, porque essa reclamação dela é muito comum. Eu tenho se visto bastante recrutador reclamando disso, da dificuldade que tá sendo. Também muito profissional despreparado, muita gente que fez cursinho de bootcamp e não pegou. Não tem pegado muita coisa. Que boa parte dos candidatos só quer trabalhar home office. Muitos são bem competentes, mas têm problemas de relacionamento pessoal. E o crescente movimento de PJs e MEIs no mercado de trabalho impulsionou os salários, fazendo com que tenha mais oferta do que procura. E tem um outro... Na mesma frase ele fala que a dificuldade está relacionada a problemas de relacionamento, a quantidade de mês PJ impulsionou o salário. É engraçado isso, né? Mesma frase. Cara, o que acontece? Assim? Eu acho, de mais uma vez, eu acho que as empresas brasileiras precisam entender isso. Eu tenho uma opinião meio até não sei se está certo, não. Mas cada vez mais eu penso, cada vez mais eu imagino que empresas brasileiras vão ser escola. Tá? O que eu quero dizer com vai ser escola? Muito desenvolvedor está acordando pro fato que carreirismo no Brasil não adianta, cara. Você ficar 10, 20 anos numa empresa tentando criar carreira e, cara, não vai ter um bom salário. Você vai ter um bom salário, não vai chegar, no mesmo nível, não vai chegar no mesmo nível de um salário gringo. E hoje trabalhar para fora é o principal objetivo, eu acho que aí da grande maior parte dos programadores hoje no mercado. Por que eu falo isso? Porque tem se acordado, tem se entendido que exercer a mesma função ganhando menos não faz muito sentido, não é um negócio muito produtivo, principalmente para programador. O trabalho do desenvolvedor ele é um trabalho muito repetitivo.
Até onde eu acho que a IA vai fazer mais sucesso, assim. É na automação desses trabalhos que são repetitivos. Então não faz sentido, cara, você ficar trabalhando para uma empresa. Assim, vamos falar de número mesmo, assim. Tem alguns dados no Glassdoor que falam que salários, por exemplo, programador pleno vai ganhar no Brasil algo em torno de 8 mil reais. Até 12 mil reais, eu já vi gente comentando isso, até alguns caras, mas eu não acho, eu provavelmente nunca vi. 12 mil reais eu já começo a ver mais programador sênior. Agora pleno, uns 8 mil reais. Tudo bem, vamos botar que um pleno ganhe 8 mil reais. O cara vai ganhar 8 mil reais trabalhando no Brasil, presencial, encarando o trânsito pesado. Muitas vezes não existe trânsito no Brasil. Se eu estiver errado, alguém deixa. Eu não conheço um lugar no Brasil em que você fique menos de 40 minutos ali no trânsito. Porra, 40 minutos. 40 minutos indo, 40 minutos voltando. Arredondar isso para 2 horas. Porque se acontecer qualquer coisa, um engarrafamento, você perdeu um tempo a mais ali. Então você vai ganhar 8 mil por mês para parar trânsito. Muitas vezes trabalhar numa senioridade desproporcional, porque eles pegam um programador e põem ele para resolver questões de sênior, dá responsabilidade para ele que não seja diretamente. Embora eu acho que júnior e pleno tem que passar a maior parte dentro da empresa, sim. Eu acho que é importante. Eu passei, eu acho que é importante. Daí esse cara recebe uma proposta para trabalhar pra gringa. O cara sabe falar inglês, vamos botar que essa pessoa que ganha 8 mil reais no Brasil sabe falar inglês, fala muito bem inglês. Vamos até diminuir, vamos falar que ele não é tão fluente, mas que ele fala muito bem, ele consegue se comunicar. Esse cara faz uma entrevista e passa passa para uma empresa com um cargo júnior. Não precisa nem passar com... Ganhe, sei lá, talvez, $2.500. $2.500. Cara, $2.500. Então vamos usar o Wise aqui. $500. O cara vai ganhar 14 mil reais. Vai ganhar quase o dobro. Dobro aqui. Por quê? Eu vou continuar trabalhando pro Brasil. Por que ganhar menos? Fazendo a mesma coisa. É esse que é o ponto que eu fico colocando e que eu sinto que as empresas do Brasil, elas precisam amadurecer. Elas precisam entender isso. Se você vai oferecer salários menores, oferece algo em troca. Dá pra pessoa a possibilidade de trabalhar de casa. Você vai ganhar 8 mil, mas você vai trabalhar de casa. É melhor você ter esse profissional, você tentar reter esse profissional, do que você deixar esse profissional ir embora trabalhar para fora. O Brasil hoje perde muita mão de obra. E perde mão de obra por causa, às vezes, de questões como essa. A pessoa falar inglês, ele não vai ficar. Tem muita gente muito boa que já está indo trabalhar para fora. Às vezes o cara até vai trabalhar para fora, mas a empresa tem uma sede, abre um escritório no Brasil, abre uma sede no Brasil e assina como CLT. A pessoa prefere ganhar, às vezes, 12 mil reais trabalhando CLT para uma empresa estrangeira do que trabalhar para uma empresa brasileira. Não é só salário, gente. Salário. Salário é parte. A gente tá cansado de saber disso. Salário é parte da questão. De fato, sim. Gente, se a gente for botar porque o cara vai ganhar o dobro, é muito dinheiro. Pra um moleque de 20, 25 anos ganhar, sei lá, 14 mil reais, nossa, quem me dera eu com 20 e poucos anos ganhar 14 mil reais. Eu ia estar nadando. O detalhe, o mais preocupante, falta mão de obra qualificada. Nos últimos 5 anos, a demanda do mercado de TI foi de mais de 650 mil profissionais. Entretanto, o setor viu se formarem menos de 500 mil. Que ainda falta, despertar o interesse das pessoas por carreiras de tecnologia. Mostrar que existe uma grande oportunidade no setor, que o setor é promissor, que se paga 2 vezes mais do que o salário médio nacional. Olha só no que o mercado está de olho. Gestor de projetos, desenvolvedor de software, cientista de dados,
especialista em inteligência artificial e analista de segurança. Se você tem um filho, um parente, um sobrinho ou alguém que quer entrar no mercado de tecnologia, essas 5 profissões resumem bem caminhos que podem ser trilhados e com certeza não falta emprego. É que eu concordo. E vamos entender que realmente essas são as profissões que eu acho que vão mais se sobressair com os próximos anos. O que mais tem é gente com experiência na área de TI desempregado no LinkedIn. Essas matérias não retratam a realidade. Retrata. Aqui ele retratou a realidade. O que mais tem são pessoas desempregadas. Significa que essas pessoas não são qualificadas. Ou não, quem sabe. Mas, de fato, existem pessoas... O que eles reclamam, principalmente, é a falta de qualificação. Essa falta de qualificação pode estar ligada a, sei lá, dezenas de coisas aqui. Pode, inclusive, a própria falta de interesse, né, dos profissionais em estudar um pouco mais, aprender. O problema está nas empresas, não nos candidatos. Eu acho que é parcial, eu concordo um pouco. Mão de obra qualificada, sênior, com mais de 7 anos de experiência, aceitando vaga presencial e salário de pleno ou júnior. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu resumo aqui. Aqui. Eu sou um programador sênior. Pra que eu vou ficar ganhando menos trabalhando pro Brasil? Não faz... Gente, assim... Eu acho que existem questões e questões. Eu sou um programador sênior. 15 mil reais, que é o salário médio brasileiro hoje. Entre 15 a 12 mil reais. Vamos botar que o cara tá ganhando no teto, 15 mil, tá? Só que a minha vaga é presencial. Presencial, todos os dias. Na minha casa, eu moro em Santo Luís, eu moro na cidade próxima a Belo Horizonte, por exemplo. A qualquer lugar que eu estiver aqui em Belo Horizonte, eu vou ficar pelo menos 1 hora no trânsito. Por que eu iria? Por que minha casa aqui é própria, por exemplo? Por que eu deixaria minha casa aqui para alugar um apartamento na região mais central de Belo Horizonte para poder ficar mais próximo? Por que eu aumentaria o meu custo para ganhar os mesmos que... Faz sentido para você? Vamos botar aqui um programador sênior nos Estados Unidos, ganha ele entre... Vamos botar aqui numa consultoria, salário de 5 mil... de 5 mil dólares, né? 5 mil dólares. Quase 30 mil. Por quê? Por que eu faria isso? Esse questionamento ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito por mim, por todos na vaga de desenvolvimento, que trabalham com desenvolvimento. Tem que ser feito pelas empresas. Feito por todo mundo, cara. A empresa ela tem que olhar pra dentro de si, começar a olhar pra dentro de si e falar. Eu lembro que eu tava numa empresa brasileira antes de começar diretamente pra fora. Eu tive uma conversa com os gestores uma vez, quando eu resolvi sair da empresa para ir trabalhar, arriscar e ir diretamente trabalhar para fora. E, cara, na hora que eu cheguei, falei para ele, falou, bicho, não tem nem o que eu posso. Eu nem vou. Ele falou comigo, eu nem vou te fazer contra proposta, porque qualquer coisa que eu te oferecer aqui não vai fazer muito sentido. Ele até poderia falar comigo, não, bicho, eu te dou aí os mesmos benefícios, eu te dou um salário um pouco menor, mas chega um pouco perto. Ele sabia que não ia funcionar. Cedo ou tarde isso ia... E assim, um salário entre 4.500 e 5 mil dólares é um salário razoavelmente fácil. Programador sênior, né? A gente não tá falando... Não estamos falando aqui de programadores júniores, pessoas que não têm nenhuma experiência. Estou falando de pessoas que trabalham há mais de 10 anos no mercado e são sêniores hoje. E onde que está o maior gap? Pessoas qualificadas. Então as empresas estão sofrendo muito porque o cara que é sênior está indo trabalhar para fora. O cara que é sênior está indo trabalhar. O cara que é sênior está procurando qualidade de vida. O cara que é sênior já passou por tudo que ele podia passar. É onde eu me coloco. As empresas do Brasil, elas... eu não... pagando nenhuma. Uso porque é o que tem. O Google tirou e nunca mais voltou. Então por que, cara? Por que eu vou fazer isso? Porque esse questionamento, ele pode soar muito trivial, mas não é. Se eu tenho uma condição um pouco melhor, já sou um desenvolvedor já conceitualizado, sei falar inglês, não tem por que eu ficar trabalhando pro Brasil, ganhando um salário. Fiquem atentos, pessoal.
Trabalho na área de tecnologia há 4 anos e o que vejo no mercado são profissionais muito experientes que sofreram layoff. Ainda tem layoff, tá? Aceitando vagas por 5 mil. Enquanto isso, o Vaga Júnior oferece 2.500 com exigências absurdas. Não se deixem levar pelo otimismo da mídia. O mercado está bem difícil, especialmente para quem está tentando entrar. Este é um momento muito específico. O mercado de TI tem esses momentos sim. Eu diria na parte de baixo da bola agora, do ciclo. E, cara, realmente tá difícil. E se você era programador e você sofreu algum layoff, eu sinto que tá mais difícil de voltar a ser realocado, tá? É um negócio bem complicado. Muito disso tá relacionado porque as pessoas não entendem, né? Durante a pandemia ali, houve a gente já falou isso algumas vezes, mas houve uma quantidade de contratação muito grande. Muito grande. Existem empresas que ainda estão inchadas. Então esse layoff ainda vai acontecer, meu cara. Ainda irão acontecer alguns layoffs. Então, cara, tem muita dificuldade de entender isso. E isso acho que atrapalha um pouco também, sabe? Vamos continuar seguindo. Agora, eu também acho que tem muita coisa... Eu acho que tem muita coisa relacionada ao mercado em si. O mercado, ele não se regula muito bem. Então, os layoffs, eles são para isso. É para regular salário. Então, por exemplo, os caras foram contratados ganhando $300 mil ano. E agora eles querem pagar menos, querem pagar... Por que não fazem? Bora contratar. Normal. Sofre nada. Para estagiário, pede experiência sênior, já passei por isso. Contrato por ser gestor, cientista, vira tudo. Acontece. É difícil encontrar causa de requisitos. Causas de requisitos altamente absurdos. As atividades de TI são muito exigentes. Tem gente que é júnior pleno, com salário de júnior, obviamente, claro. Vai começar na minha vida, tá saturado, tipo, muita gente boa, com dificuldade de tocar. Essas matérias não têm fundamento da realidade. O Brasil não é Estados Unidos. A cada tecnologia tem 2.000 vagas. Salas ou não. Acho que tá todo mundo... Acho que o recado tá muito claro, né? Existe sim uma alta demanda. Existe sim É engraçado isso, porque eu tenho pra mim que o mercado brasileiro em alguns momentos é até mais exigente com os próprios profissionais do que lá fora. Eu já falei aqui de coisa que aconteceu comigo, de eu não passar por uma empresa aqui no Brasil, mas depois passar por uma empresa. E, quer dizer, eu caí pra cima. Eu acabei me dando melhor, porque trabalho melhor, consegui condição de trabalho melhor, não precisei ficar pegando um ônibus ou pagando estacionamento. Então, foda assim, eu acho muito difícil. O mercado de TI, cara, ainda vai passar por grandes mudanças. Eu vejo, ainda teve um post aí do cara no LinkedIn, me reagiu ele, falando que ainda vão haver mais layoffs. Eu acho que esses layoffs são muito mais conectados com o fato de que ainda tem muita empresa. Acho que o Lucas Montano até comenta isso. Eu acho que tem muita empresa ainda muito inchada. Principalmente a gente tá falando das grandes empresas, né? As FANGs lá que eles falam, as grandes Big Techs. Eu ainda acho que elas estão muito inchadas. Eu já não vejo isso acontecendo tanto em empresas de pequeno para médio porte. Eu acho que essa fase das pequenas e médio porte, de dispensar as pessoas, eu acho que já passou, inclusive. Eu acho que grande empresa pode até acontecer, mas acho que nesse pequeno não vejo isso acontecer. Tem até um movimento contrário de mais contratar. Mas, cara, é inevitável. Tem vários fatores. A primeira é, sim, a palavra qualificada. A palavra não está tão qualificada. Os produtores têm muito menos pessoas formando. As pessoas que formam muitas vezes são pessoas que já estão formando ali com o uso da inteligência artificial. E aí o cara não tem lá um conhecimento, uma base boa de conhecimento para poder seguir em frente. Então, sim, é uma série de questões. Para mim, a que mais pega é isso. Por que eu vou trabalhar para uma empresa brasileira ganhando salário? Mesmo que seja o salário teto no Brasil, eu vou fazer a mesma coisa trabalhando para fora e ganhando o dobro. E esse negócio
complicado, sabe? Eu acho que a empresa no Brasil ela tem que me oferecer muito mais do que só o salário para me convencer a continuar trabalhando aqui. Meu ponto de vista, não tô falando que é o certo. Eu mesmo já falei que trabalhar para gringa é bom do ponto de vista, principalmente financeiro, mas cansa. Você tá lidando com pessoas de cultura diferente. Muitas vezes eles têm um jeito de lidar com as coisas muito diferente da sua. O brasileiro ele é muito mais caloroso, o americano ele já é mais seco, é mais, né, direto ao ponto. Faz isso aqui, faz aí pra mim. E não, a gente não precisa conversar, nós não precisamos ser amigos. É isso. Assim. O brasileiro tem muito lance de querer ser amigo, né? Enfim. E você, o que você acha? O que você acha do mercado de TI? Você concorda com a reportagem? Você acha que a gente não quer trabalhar porque a gente tem problema de relacionamento? É até pra rir isso, né, cara? Porque eu acho que... Lógico, existem, assim como existem pessoas que trabalham com farmácia e tem problema de relacionamento, que trabalha, sei lá, no parque com criança e tem problema de relacionamento. Cara, lado assim. A gente não tá deixando de pegar um emprego porque a gente não consegue se relacionar com pessoas. O fator principal é eu não quero pegar ônibus, não quero encarar a condução, 1 hora de condução. Aí, não, se eu pegasse, por exemplo, eu moro em Santa Luzia, se eu fosse de ônibus pra trabalhar lá em BH, eu demoraria só de ida. Seriam 4 horas no meu dia, 4 fora, assim, fácil. Dessas 4 horas eu tiro 1 hora e vou na academia. É qualidade de vida, gente. Trabalho remoto, essa discussão sobre trabalho remoto, as empresas não deviam nem ter ela mais. Sério mesmo. Claro, tem pessoas que não servem para trabalhar remotamente. Pessoas que vão procrastinar, vão gravar vídeo, fazer outras coisas em vez de trabalhar, velho. Mas isso aí... eu acho que essa pessoa, ela é a que vai sofrer mais com os layoffs, não vai conseguir se realocar. Enfim, vamos encerrar esse assunto. Até o próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal. Toda a gente é novo ainda, tá tentando um pouquinho mais de opinião, uma opinião um pouco mais sensata e pé no chão. Tô tentando, né, ganhar nada ainda, quem sabe no futuro. Deixa aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui no vídeo, o que você acha da área de TI. Se você tiver alguma experiência, compartilha com a gente. Deixa de apertar no esse vídeo para um amigo se você tiver gostado. Valeu!